Lucas 7:36. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, regava-os com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés e os ungia com o unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que lhe pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo? Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungistes a cabeça com óleo, mas esta, com bálsamo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados-lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Porque aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse à mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. O quanto nós amamos o Senhor. O quanto que nós amamos o Senhor. Possivelmente, se eu fizer uma pergunta para que todos se manifestassem aqui, ele ia dizer assim: sim, você ama ao Senhor? Muitos, possivelmente todos, vão dizer que eu amo ao Senhor. Mas será mesmo? Com o desenvolvimento da nossa palavra aqui, você vai verificar se você ama mesmo ao Senhor. Jesus nos falou sobre as pessoas amarem mais ou amarem menos. É isso que está dentro desse texto. E ele fez uma relação disso com a compreensão motivada do seu perdão estendido a cada um de nós. Dessa forma eu quero começar afirmando o seguinte, que a compreensão da dimensão do que o Senhor fez por nós, nos leva a também uma manifestação maior de amor para com Ele. Será que todos nós compreendemos bem o que Ele fez por nós? Por outro lado, uma compreensão limitada, pequenina, daquilo que Ele fez por nós, nos prende a uma manifestação também igualmente limitada, da gratidão, daquilo que Ele fez por nós. E foi nesse contexto, dessa situação, que Deus fez com que eu compreendesse esse texto, que estou lendo aqui com os irmãos, como um poderoso princípio que está nele embutido, um princípio de gratidão, uma dívida de gratidão.
O texto que usamos de Lucas capítulo 7, do verso 36 até o verso 50, nós temos aqui nessa história personagens bem distintos. De um lado, representando a dedicação à religião, temos um homem que foi chamado no texto de Simão, o nome dele Simão, e ele era um fariseu, um homem religioso, um membro da mais rígida casta religiosa dos judeus. Alguém dedicado, possivelmente, aos serviços religiosos daquela época, dos costumes daquela época, e ele se dedicava a isso. Mas, por outro lado, temos ali um outro personagem que, de certa forma, é uma expressão da distância de Deus aos olhos dos homens. Temos uma mulher que não foi citado o nome dela, mas foi colocada uma característica nela como pecadora. Uma mulher pecadora estava ali. Provavelmente, segundo alguns comentaristas, provavelmente uma prostituta. Isso é um contraste. Um homem religioso, fariseu, da mais rígida casta dos judeus, e uma mulher pecadora. Existem mais contrastes. Por exemplo, o Simão, ele era o dono da casa, Ele é o anfitrião da festa. Então, ele tinha todo o direito de estar ali. A casa era dele. Se você verificar no verso 36, diz que convidou um dos fariseus para que ele fosse jantar com ele. Nós sabemos duas coisas, que foi o Simão que convidou e que era um jantar. Foram para lá fazer um jantar. Mas a mulher que aparece ali naquela situação, ela não tinha o direito de estar ali. A mulher causou com a sua presença ali uma certa indignação, porque certamente ela apareceu por lá sem ter sido convidada. Ela apareceu lá no meio. E Simão, ele agiu de uma forma, digamos assim, categórica e polida, discreta, o tanto quanto foi possível, mas aquela mulher chamada de pecadora, ela fez um certo escândalo diante das pessoas que estavam presentes ali. Aos olhos daquelas pessoas que estavam presentes naquele lugar, havia uma grande diferença entre ambos. A grande diferença entre o Simão e a mulher. Como era a diferença? Pelo pecado que se via ou não via em suas vidas. Vou tentar resumir isso. As diferenças eram definidas pela aparência. Aparência. As pessoas viam um fariseu e viam uma mulher pecadora. E julgavam pela aparência. Aos olhos de Jesus, os contrastes continuavam. Mas, pela explicação de Jesus, nós percebemos que os papéis se inverteram. De herói para vilão, os papéis se inverteram. O Senhor disse que esperava ter recebido de Simão um ósculo, um beijo. Como é que era isso? Era natural naquela circunstância, do costume era o seguinte: quando você trazia um rabino, um mestre à sua casa, o anfitrião colocava a mão no ombro daquele seu convidado e dava um beijo no rosto, do lado assim. Simão não fez isso. Era também costume daquela situação lavar os pés das pessoas, porque naquela época tudo, evidentemente, era terra, poeira, e o calçado comum era tipo umas sandálias, tipo aquelas alpercatas de couro, né? E chegavam as pessoas lá, depois de certa caminhada, chegavam com os pés sujos de areia, de poeira e etc. Então era elegante fornecer água para as pessoas e até convidar um dos servos da casa para que fizesse isso, que lavasse os pés dos convidados que lá estavam. Simão não fez isso. Simão também nem sequer ungiu com óleo o seu convidado. Nada disso via. Simão não se via como um pecador, necessitado da graça e do perdão de Deus,
Mas a mulher se viu assim, desse jeito. Aos olhos de Jesus, há uma grande diferença entre ambos. Era definida pelo amor e pela gratidão que se via ali, no caso da mulher. E a falta de gratidão e falta de amor no caso do fariseu. E essa diferença vista por Jesus não se baseava absolutamente pela aparência. O que Jesus via anulava completamente a diferença que era percebida pelos homens. Uma vez que, no desenvolvimento do texto, você vai verificar que haviam acusações de pecado que poderiam fazer aquela mulher, e que foi removida aquelas acusações pelo perdão que ela recebeu daquele que pode perdoar pecados, Jesus Cristo. Queridos e amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas, e propositalmente alguns textos vão ser colocados aí. Em primeiro lugar, eu tenho alguns pontos. O primeiro ponto é: a quem muito se perdoa. Aí do versos 41 ao 47, nós temos aí esse texto. Eu não vou reler o texto, ele está na sua Bíblia, observa a Bíblia, eu vou me referir ao texto sem precisar relê-lo. Ele disse nesse texto aqui, nessa perícope, ele disse que quando entendemos o seu perdão e a dimensão dos pecados que ele removeu da nossa vida, nós ficamos naturalmente gratos e o amamos mais. Aí ele contou uma parábola, digamos assim, em que ele cita 2 devedores nessa parábola. Nessa parábola, um devedor devia uma importância e o outro 10 vezes mais. 2 devedores. Um devia 10 e o outro devia 100. O que Jesus mostra no seu ensino, naquela situação que ele conta para aquela parábola? Foi exatamente para despertar em Simão o entendimento do seu perdão. Jesus revela que a gratidão não está ligada meramente ao perdão da dívida, e sim à consciência da dimensão desse perdão, do tamanho desse perdão. Então fica muito clara a sua afirmação para aquela mulher quando ele diz assim: por isso te digo que os seus pecados, seus muitos pecados, porque ela muito amou. Perdoados são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Está aí no verso 47 isso aí. E aquele que pouco se perdoa, pouco ama. Algo interessante nisso daqui. O ponto seguinte, o ponto 2, diz que o que Jesus quis dizer com muitos pecados? O que ele quis dizer com seus muitos pecados? Deus fez com que eu visse e compreendesse um princípio em sua palavra. Um princípio na sua palavra que é o seguinte: Jesus reconheceu que aquela mulher havia sido perdoada dos seus muitos pecados. Ele reconheceu essa expressão. Isso me levava a crer que Cristo concordava com o fato de que ela era uma pecadora. Mas só que Simão também era. Ele mesmo que falou sobre 2 devedores, dívidas diferentes. 2 devedores com dívidas diferentes. Uma era 10 vezes mais do que a do outro. Eu preciso relembrar aqui algumas palavras. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele mostra que não havia distinção entre judeus e gentios, e ele declarou que, independentemente de quanto conheciam a lei, todos se encontravam na mesma condição. Romanos 3, versos de 9 a 12, diz assim: que se conclui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, e não há quem faça o bem, não há nem um sequer. No mesmo capítulo 3, aí de Romanos, mais adiante,
A Bíblia mostra que todos os homens, independentemente do que cada um tenha feito, estão sob a mesma condição do pecado. Versos 19 e 20 diz assim, Romanos 3, 19 e 20. Ora, sabemos que o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz que se ele... Perdão, vou repetir. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz aos que vivem na lei, o diz para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão pela qual a lei veio e pleno conhecimento do pecado. Pela lei vem pleno conhecimento do pecado. Irmãos, eu creio que a razão pela qual Deus lidou com essas coisas dessa maneira é uma só. Paulo fala sobre isso de uma maneira muito interessante, quando ele escreve também aos Coríntios, esse texto não vai aparecer ali, 1 Coríntios 1, 29, diz que a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Porque você só é salvo pela graça, maravilhosa e suficiente graça. A única coisa que salva alguém é a graça de Jesus. Nós não subiremos por mérito algum nosso, é tudo pela graça de Jesus. Nenhum de nós vai se orgulhar de nada. Ninguém pode discutir sobre quem é mais pecador ou sobre quem merece mais atenção e a justificação de Deus. Todos nós somos pecadores. Nós não merecemos o perdão de Deus. Somos pecadores. Jesus propôs uma parábola interessante, e essa parábola está descrita também lá em Lucas, no capítulo 18, versos de 9 a 14, e ele fala exatamente de um fariseu e de um homem chamado, que era um publicano. Ele propôs a seguinte parábola, Lucas 18, de 9 a 14, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, e dou o dízimo de tudo quanto ganho. E o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. E Jesus finaliza a parábola dizendo o seguinte: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Essa declaração de Jesus é muito forte. Ele nos deixa entender em outros textos também que publicanos e prostitutas entrariam antes dos fariseus no reino de Deus. E este contraste também é aplicável aqui, no caso da história que serve de texto base para nós, no caso do Simão e a mulher pecadora. Portanto, eu concluo aqui que o Senhor Jesus não estava comparando absolutamente a ficha corrida deles, de cada um, nem se referindo ao volume de pecados que cada um tinha aos olhos de Deus. Ambos eram pecadores. Mas a chave do entendimento deste texto, de Lucas 7, é o seguinte: é sabermos que, ao falar da dívida maior ou dívida menor, de muitos ou de poucos pecados, Cristo está, na verdade, falando da forma como cada um vê a si mesmo, da capacidade de enxergarmos muito ou pouco dos nossos próprios pecados. Como você se vê diante de Deus? Pecado é o que nos afasta da comunhão com Deus. Pecado nos separa de Deus.
aquele que furta, ainda que seja uma bala, é pecador, quanto aquele que furta milhões, é pecador do mesmo jeito. Pecado nos afasta de Deus. Então, e esta não foi absolutamente a única vez que Jesus agiu assim ao falar sobre o pecado e a nossa necessidade de Deus. Uma outra afirmação de Cristo confirma a diferença que há, especialmente nesse contexto dos diferentes pecados do fariseu e publicano. Eu contei a parábola do fariseu e publicano. E se eles entrassem num templo juntos e você fosse daquela circunstância, daquela ocasião, você diria o seguinte: lá está o publicano, aquele homem que cobra os impostos além do que deve, inclusive daquilo que ele cobra, ele bota alguma parte no bolso e etc. Mas lá está o fariseu, um cara religioso, oficial da igreja e etc. e tal, ocupa cargos de liderança e etc. e tal. Você ia dizer que aquele fariseu é que era o homem, era o santo, e o outro era o pecador. Mas na parábola a gente viu que não foi isso que Jesus estava querendo mostrar. Jesus tinha certa dificuldade não é a palavra, tinha certas observações muito sérias contra os fariseus. Também em Lucas, aqui no capítulo 5, versos de 30 a 32, acho que esse texto também não está na imagem. Diz assim, que os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Jesus chamou os pecadores de doentes e disse que eles precisavam de um médico, no caso aqui, um salvador. Contudo, ele chamou os fariseus de sãos e disse que eles não precisavam de um médico, não precisavam de um salvador. Eles se julgavam muito bem. A doença aqui, por inferência, a doença aqui é o pecado. E o médico é Jesus na condição de Salvador. Porém, Jesus, ao chamar os fariseus de sãos, Cristo não quis dizer que eles não haviam pecado, pois todos são pecadores. Jesus se referia à maneira pela qual eles se viam aos seus próprios olhos. Eles não se achavam pecadores. E esta é a chave para entendermos o que o Senhor ensinou sobre devermos muito ou devermos pouco. Na verdade, isso não se refere à maneira como Deus nos vê, e sim à maneira como nós mesmos nos vemos. O texto não está se referindo à maneira como Deus nos vê, mas à maneira como nós mesmos nos vemos diante de Deus. Não interessa o quanto pecamos e erramos em nossas vidas, sim o quanto nós conseguimos enxergar as nossas próprias faltas e nos arrependermos. É preciso você olhar esse ponto, enxergar as suas faltas e se arrepender. A última vez que eu estive aqui era numa quinta-feira, e eu tive a oportunidade de falar aqui sobre perdão, o perdão de Deus. Não há possibilidade de haver perdão sem arrependimento. Essas coisas estão ligadas, atadas. Não há perdão sem arrependimento. No meu terceiro ponto aqui, eu quero que a gente observe a vida de um homem de Deus chamado Paulo. Vamos olhar para a vida de Paulo. Terceiro ponto aí. Quando a gente olha para a vida de Paulo, ele foi alguém que cresceu, como diria assim, dentro da religião, como se fosse alguém certinho, sem cometer grandes ofensas contra Deus. Aí, lá em Filipenses, quando ele escreve, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais.
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Ele declarou de forma aqui enfática que, segundo a justiça que há na lei mosaica, ele viveu de uma forma irrepreensível. Portanto, nós devemos dizer que ele se encontrava numa condição semelhante à minha, de talvez pensar que jamais chegaria a amar tanto ao Senhor, pelo fato de ter sido perdoado de uma dívida de pecado muito grande. Não conheço a maioria dos irmãos aqui. Hoje eu tenho 75 anos e 6 meses. Acabei revelando a minha idade, viu, Ivo? 75 anos e 6 meses. Só fui convertido realmente depois que eu casei com aquela mulher que me acompanha há mais de 50 anos, que está ali, ó. Me perdoe as demais loiras, entendeu? A loira mais linda que está ali no meio ali, tá bom? E nesse tempo que a gente viveu aqui, sou grato a Deus por ter encontrado Jesus Cristo. E eu diria diretamente o seguinte: eu nunca usei droga, nunca fumei um baseado, nunca tomei comprimido de nada, nunca cheirei nada, nunca adulterei, mas sou pecador. Sou pecador. Paulo, nessa circunstância, nós podemos vê-lo demonstrando um grande amor pelo Senhor, não pelo fato que ele fez, ele era zeloso com a situação da igreja que ele pensava ser correta e certa. Mas ele ensinou à igreja muitas coisas interessantes. Ele ensinou, por exemplo, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele por quem ele morreu e ressuscitou. E com base nessa afirmação de Jesus, que quem muito é perdoado, também muito ama, eu faço a seguinte pergunta: será que Paulo poderia ter demonstrado um amor tão grande na sua vida, quando você estudar a vida de Paulo, como demonstrou, sem ter a consciência de ter sido perdoado de uma dívida grande? Não. Ele tinha consciência, ele via, ele se via, olha o caso, ele se via como o pior dos pecadores. Quando ele escreve para Timóteo, seu discípulo, na 1 de Timóteo, capítulo 1, verso 15 e 16, ele diz o seguinte: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Isso nos mostra, irmãos, sobre falar de uma grande dívida. Jesus estava se referindo à capacidade de nós entendermos a gravidade dos nossos pecados e de nos arrependermos. Nós sabemos que Paulo, como alguém que viveu de uma forma irrepreensível no tocante à lei de Moisés, ele que era extremamente rígido quanto a isso, ele não foi um devasso, ele não foi um ladrão, não foi um bêbado, outras coisas que rotulariam como um grande pecador. Contudo, ele se via assim, em função da sua rendição ao Espírito Santo. E por almejar, por desejar, experimentar um profundo arrependimento diante de Deus. Em quarto lugar, precisamos enxergar as nossas faltas.
enxergando as nossas faltas. O verso 47, mais uma vez, é alvo da minha atenção. E esta é a chave. Quando Jesus fala dos muitos pecados daquela mulher na casa de Simão, Jesus não se referia ao fato de que ela era uma prostituta, e sim que ela enxergou profundamente a sua dívida para com Deus. Ela viu a dívida para com Deus. Ela entendeu isso. No momento que Deus nos dá esse entendimento, essa compreensão, Ele também nos mostra a nossa vida sob um outro ponto de vista. Ele faz com que a gente veja em nós mesmos a nossa sujeira, as nossas misérias, que nós não somos dignos de estar na presença dEle. O Senhor faz com que vejamos quantas e quantas vezes nós nos desviamos dEle, e coisas erradas que fazemos. A Bíblia fala que nós pecamos pelas nossas ações, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos, e até pelo bem que eu sei que devo fazer e posso fazer, e quando não o faço, isso se torna pecado. Está escrito lá na epístola de Tiago. Jesus nos mostrou que nós temos grande dificuldade de enxergarmos as nossas próprias faltas, muito embora a gente tenha grande facilidade para enxergar os erros e as faltas dos outros. A gente fica enxergando mais o erro dos outros, mas não enxerga o nosso próprio erro. Quando ele escreve lá em Mateus capítulo 7, versos de 3 a 5, ele diz assim: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A expressão argueiro aqui significa um cisco. Cisco, porque vês tu o cisco que está no olho do teu irmão e não vê o tronco que está no teu próprio? Nós somos fáceis de julgar o pecado dos outros. Muitas vezes não enxergamos as nossas próprias misérias, porque não permitimos que o Senhor nos mostre. Mas se nós começarmos a entender pelo Espírito Santo de Deus, que nos convence da justiça, do pecado, se nós começarmos a entender e vamos enxergar a dimensão dos nossos erros e pecados, e verdadeiramente nós nos arrependermos perante o Senhor, então a consciência de tudo o que Ele nos fez encherá as nossas almas de gratidão, e acontecerá uma revolução no nosso íntimo. Amém. O tamanho do nosso pecado e da nossa dívida não pode ser medido pelas coisas que fizemos contra Deus, e sim pela forma como nós enxergamos ou não aquilo que fizemos. É preciso ter compreensão, consciência do que você fez diante de Deus. Meu último ponto é a consciência do que Cristo fez por nós. Ponto 5. Uma vez que nós temos a capacidade de vermos os nossos erros e os nossos pecados, também precisamos ser capazes de olharmos para a cruz e para o sacrifício de Jesus Cristo, para assim então mantermos conscientes do que Ele fez por nós. O apóstolo Paulo, ele dizia que o amor de Cristo o constrangia. Quanto mais ele enxergava o amor de Deus em contraposição aos seus erros, tanto mais gratidão ele percebia brotando dentro de si. O Senhor não quer que nenhum de nós se esqueça do que Ele fez por nós. No domingo passado, nós estamos no segundo domingo, não é isso? No domingo passado,
regularmente tem o primeiro domingo a ceia do Senhor nas igrejas. Alguns alteram a data, não tem nenhum problema com isso, mas normalmente é no primeiro domingo. E a ceia do Senhor é um memorial que foi instituído pelo Senhor. E tem um propósito, o porquê da ceia do Senhor. Por isso que Paulo, quando ele escreve lá também para a igreja de Coríntios, no 1 de Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 26, que é normalmente o texto que os pastores usam na celebração da ceia, um deles é esse. Diz lá assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Ao cearmos, anunciamos a sua morte até que ele volte. Ao comermos o pão e bebermos o cálice em memória de Cristo, nós nos mantemos conscientes do sacrifício que nos remiu. É preciso trazer, e eu sou defensor disso, tem aqui algumas pessoas que me acompanham desde, certamente, a 9ª igreja, que foi a última igreja do meu pastorado efetivo, dessa seriedade, da solenidade da ceia do Senhor. É algo muito sério, porque nós estamos ali para relembrar o que Cristo fez por nós. Ele foi para a cruz, sacrificado por mim e por você. Ao cearmos, anunciamos a sua morte até que ele volte. Precisamos viver nesta esfera da consciência do que Jesus fez, e esta é a melhor forma de nos alimentarmos nosso amor para com ele, consciente do que ele fez por nós. Vamos concluir, e vou fazer algumas aplicações aqui. Primeiro, o senso de ter os nossos pecados perdoados é a fonte e a essência do amor de Cristo. As lágrimas, as profundas demonstrações de afeição, a reverência pública daquela mulher, a sua atitude de ungir os pés de Jesus, todas estas coisas tinham apenas uma causa. O porquê que ela estava fazendo isso? Ela havia sido muito perdoada e, portanto, ela muito amou. Deixa eu dar uma explicação para a gente entender. Quando fala que Jesus foi levado para a casa do fariseu, eles foram para a mesa, como nós ocidentais, nós ficamos raciocinando, pensando que era uma mesa grande, em que todos sentavam-se em volta da mesa, sentadinhos, mas não era assim, só que a mesa daquela época não era como nós temos hoje em dia. Já viu aquelas mesinhas, não sei se usa hoje em dia, tipo aquelas mesinhas que se usava na sala, tipo mesinha de centro, baixotinha assim, certo? Às vezes tinha isso, né? Botava uma mesinha pequenininha assim. Era uma mesa dessa natureza, pequenina assim. E quando eles se sentavam em volta daquilo, eles sentavam realmente no chão, apoiados pelos cotovelos e às vezes com os pés assim para trás. Por isso a cena de que Jesus está ali sentado, em volta com aqueles homens, e os pés para trás, os pés empoeirados, sujos. E quando a mulher se dobra ali, naquela circunstância, ela se dobra chorando, as suas lágrimas lavam os seus pés, ela pega os seus cabelos, detalhe dos cabelos. A mulher daquela época, judia, ela não andava com os cabelos soltos, como temos aqui irmãs com os belos cabelos soltos. Elas normalmente usavam os seus cabelos todos enroladinhos, porque elas só desatavam os cabelos dentro de casa, na sua intimidade com seus maridos e tudo mais. Na rua, os cabelos eram todos amarradinhos, mas ela se expôs ali, ela soltou aquilo ali e enxugou com seus próprios cabelos. O que isso demonstra, irmãos?
o seu amor por Jesus, porque ela foi muito perdoada. O seu amor, então, ele foi o efeito e não a causa do perdão que ela recebeu ali. O seu amor foi também a consequência, não a condição do perdão. Jesus amou primeiro. O seu amor ali demonstrado foi o resultado e não foi o motivo do seu perdão. O seu amor ali foi o fruto e não a raiz do seu perdão. O fariseu, o Simão, ele desejava saber por que aquela mulher demonstrava tanto amor. Sabe por quê? Foi porque ela sentiu imensamente o perdão recebido por ele. Ela sentiu que foi perdoada. Queridos irmãos, aqueles que me ouvem, mesmo você que me ouve através da internet, precisamos aprender e nos recordarmos constantemente aquilo que Cristo fez por nós. Se aprendermos a viver com essa consciência, tudo será diferente. O nosso amor a Jesus aumentará, e assim nós vamos passar a viver com uma vida de permanente dívida de gratidão com Deus, para todo sempre. É claro que precisamos orar pelas pessoas que têm dificuldade na saúde, para serem curadas. Pessoas que têm dificuldades emocionais, para Deus resolver suas situações. Mas existe um tipo de necessário que atinge a todos nós. Nem todos nós ficaremos doentes fisicamente, mas todos nós somos pecadores. Por isso, a prioridade de que você entenda a necessidade do perdão de Deus. Prioridade, entender o perdão de Deus. O coração que experimentou o amor perdoador de Cristo é aquele que ama Cristo e se esforça para glorificá-lo. Oh Deus, será que você tem entendido isso? Você tem se esforçado para glorificá-lo? Eu quero fazer algumas perguntas que você não vai precisar responder a mim, mas vai responder para si mesmo. O que nós estamos fazendo para a glória de Cristo? O que você tem feito é feito para a glória de Cristo? A Bíblia nos recomenda fazer tudo para a glória de Cristo. Que tipo de vida, segunda pergunta, que tipo de vida estamos vivendo? Ah, mas eu vou à igreja constantemente, eu frequento os trabalhos da igreja, eu dou um dízimo constantemente, sou fiel ao meu dízimo, etc. e tal, sou fiel nesse compromisso com Deus, sou oficial da igreja, participo de todas as reuniões de meio de semana, no domingo, escola dominical, mas isso daí, com todo respeito, você não faz mais que sua obrigação. Que tipo de vida nós estamos vivendo por amor a Jesus? Amar a Jesus. Terceira e última pergunta para eu encerrar. Que prova estamos demonstrando do nosso amor por aquele que nos amou e morreu pelos nossos pecados? Que prova você está dando disso? Ame a Jesus. Seja realmente apaixonado por Jesus, demonstre o seu amor, porque a esperança do perdão que não vem acompanhada de amor por Cristo, isso não é verdadeira esperança. Vou repetir a expressão, a esperança de perdão que não vem acompanhada de amor por Cristo, não é verdadeira esperança. As pessoas às vezes têm planos nessa vida, na questão social, na questão financeira, e tudo bem, você pode planejar. Mas tenha consciência do seguinte, tudo que você conquistar, dessas vitórias financeiras e etc., tudo isso vai ficar por aqui. Ninguém vai levar os seus pertences lá para a glória. Na minha vida de ministério pastoral, tive a oportunidade de fazer muitos ofícios fúnebres.
Nunca vi, num ofício fúnebre, um caminhão de mudança acompanhar o sepulcro lá. Nunca vi, porque ninguém leva o que tem aqui. Não leva nada. Mas você leva o seu amor por Jesus, que é esse amor que vai te levar para o céu, para a glória com Ele. Pessoas cujos pecados foram perdoados e purificados, sempre vai demonstrar, por meio das suas atitudes, que ama o Salvador que o purificou. Eu não sou digno, você não é digno, ninguém é digno de receber o perdão.